Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: Deus levanta o moribundo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico, no Evangelho de Jesus, que está escrito, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, vou ler do versículo 30 ao 32. Dizem assim: E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Hoje é 16 de maio de 2024. Santíssimo, poderoso Deus, teu Filho Jesus Cristo é o nosso Senhor, e é no nome dele que estou aqui em oração. Te apresento todos, a família de cada um, pessoal, aquele povo, aquele estado lá no Rio Grande do Sul. Tenha misericórdia. A minha família, essa missão, nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia, dizendo: Deus levanta o moribundo. E eu fiquei pensando, e eu sei que você, a senhora do Senhor, já tem também uma opinião talvez parecida com a minha, e é de que eu acredito que tem gente que ri, tem gente que aplaude a desgraça dos outros. Falta até empatia. Eu vi até uma pessoa comentando que ouviu algumas pessoas também assim, quase que sorrir, né? Por conta de todo o flagelo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Então hoje eu quero falar da ação de um ser que se compadece com aquele que cai. O moribundo aqui, quando eu dei esse tema, é exatamente aquele que é fraco, que caiu, que está na lama, e ninguém quer levantar essa pessoa. Então Deus vai e levanta o moribundo. E a gente sabe como tudo começou, né? Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, mostra como foi que tudo começou e deu origem à primeira queda do ser humano, né? Eva foi seduzida por Satanás, que estava incorporada na serpente. Não precisamos nem de ler aqui o texto, mas ela foi seduzida, comeu daquele fruto. Claro que não tem nada a ver o fruto, né? O fruto estava, né? Amaldiçoada, não é nada disso, é apenas uma simbologia da desobediência que a mulher, Adão também, eles desobedeceram a ordem de Deus, do Criador, que não provasse aquele fruto. Mas não era que o fruto era um fruto envenenado, como já fizeram até filmes sobre isso, né? Mas ela comeu, deu também a seu marido. E o versículo 7 de Gênesis 3 diz que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Essa nudez aqui não é somente a nudez física, né? Não é somente Adão viu a anatomia, né, de sua mulher, e Eva viu a anatomia, né, o corpo de Adão, mas uma nudez, né, de uma forma assim ampla, né? Uma nudez que fala de estar desprovido de graça, da graça do Criador.
Então eles costuraram, né, folhas de figueira e fizeram para si uma cobertura temporária até que Deus decidiu vesti-los. E a gente sabe da história toda, tá? Mas no texto base que eu escolhi aqui, nós encontramos Jesus respondendo aqueles que se diziam mais santos do que todos, né? Aqueles que eram exatamente os seguidores das leis mosaicas, né? Os escribas, os fariseus, aqueles mesmos que se levantaram contra Jesus, prenderam Jesus, né? Julgaram Jesus, condenaram Jesus e mataram Jesus. Então, Jesus respondendo a eles, porque Jesus estava no meio de pessoas pecadoras, mas Jesus estava evangelizando. É diferente, né, de alguém estar numa mesa de bar, um cristão, que deve dar o exemplo, ser luz, estar na mesa de bar com 3, 4 pessoas bebendo e o cristão também participando, né, tomando um copo de cachaça. Se o cristão estiver ali evangelizando, sendo uma luz no meio das trevas, é isso que Jesus estava fazendo ali. E aqueles escribas e fariseus, legalistas mosaicos, eles não aceitavam isso. Aí Jesus dá uma resposta para eles assim, ó. Não necessitam de médicos que estão sãos, os que não estão doentes, mas sim os que estão enfermos. Aí Jesus foi mais claro, que Jesus falou aqui, sabe, como uma metáfora, né? Aí eu vou ser mais claro porque vocês são complicados para entender. Eu não vim chamar os justos, ou seja, vocês já são justos, então, né? Eu não vim chamar vocês não, tá? Em outras palavras, mas sim os pecadores ao arrependimento. Imagina o que seria de nós se Jesus não se misturasse com a gente, né? Estivesse no meio de nós, pecadores, fazendo com que a gente chegasse até ao Pai novamente, né? Ganhássemos novamente aquela comunhão perdida no Éden. A Bíblia fala das vezes que Deus levanta, que Deus ajuda, que Deus se compadece quando uma pessoa cai. E é o justo, tá? Aqui é uma pessoa que já conhece a palavra de Deus e tropeçou e caiu. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Caiu 7, vai se levantar as 7. Então não vai ficar prostrado no chão. Segue o texto, mas os ímpios tropeçarão no mal. Inclusive, Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, corroborando com esse texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim, ó, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão? Ou seja, até quantas vezes vai cair meu irmão e eu lhe perdoarei? Ou seja, e eu devo permitir que ele se levante. Aí Pedro diz, até 7? Aí Jesus ele disse, não te digo que até 7. Vai mais adiante. Ele disse, mas até 70 vezes 7. Veja como Deus, como Jesus Cristo é misericordioso, né? Muito mais do que o homem. O homem não tem misericórdia, né? Porque Pedro disse, segundo a lei a gente deve perdoar 7. Jesus disse, não, isso é muito pouco. 70 vezes 7. Então um homem caindo 70 vezes 7 vezes, a gente deve torcer para que ele se levante e ajudá-lo também. Então Deus usa também muitas vezes pessoas sensíveis na hora da queda para nos levantar, né? Por isso que é bom andar 2 pessoas juntas, harmoniosamente. Por quê? Porque essa pessoa vai nos ajudar na hora que a gente precisar. O pregador fala sobre isso em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, já que eu estou falando de queda, né? Aqui vale a queda também espiritual. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, ou seja, o crente, que é amigo, que está junto.
se o irmão cair espiritualmente, ele vai ajudar esse irmão a levantar-se espiritualmente, orando, aconselhando e não fazendo fofoca, como eu mencionei ou falei sobre a mensagem de ontem. Segue o texto. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Deus sempre prepara, alguém para nos ajudar. E eu quero concluir, gente, dizendo o seguinte: como é que você imagina que Deus nos levanta? Bom, você hoje é uma salva em Cristo Jesus, tem certeza da sua salvação ou está lutando para isso, é um salvo também, um irmão, mas houve todo um investimento de Deus. João capítulo 3, versículo 16, fala sobre isso. É quando Deus levanta o homem caído. Aqui é o pecador mesmo, tá? Não é o justo, como o provérbio falou, mas vale para nós também. Deus amou o mundo de tal maneira, diz Jesus, palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João, capítulo 3, versículo 16, porque deu o seu único filho. Então, como é que Deus nos levanta da queda? Apresentando Jesus. Então, Jesus é o suporte, Jesus é a coluna, Jesus é aquele cajado que a gente se apoia nele, lá de baixo, para nos levantar novamente. Então foi isso que Deus fez, nos levantando. Então Deus levanta o moribundo. Não existe pecador, por mais pecador que seja, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, não existe. O pior que seja, Deus consegue levantar esse moribundo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.